porque Tu és bom. Só o Senhor é bom, meu Deus, e a Tua misericórdia dura para sempre. Manifesta, Senhor, ainda mais forte o Teu mover aqui no nosso meio, através, meu Deus, da mensagem, a Tua mensagem, meu Deus, a ser ministrada aos nossos corações. Que o Senhor cresça e que nós diminuímos, meu Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém? Amém! Abra tua Bíblia em Provérbios 15, versículo 31. Provérbios 15, versículo 31. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Quem não encontrou diz amém. Hã? Amém? Provérbios 15, 31. Diz assim: quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Pai, está aberta a Tua palavra, que o Senhor venha mover fortemente aqui nessa manhã, meu Deus, quebrantando os nossos corações, trazendo, meu Deus, ó Senhor, junto com a Tua palavra, a Tua salvação, a Tua cura, a Tua libertação, renovação, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Com quem mais nós parecemos? Com o diabo? Com Lúcifer? Ou com o Senhor Jesus? Eu creio que ninguém vai falar que parece com o diabo. Mas a questão é muito mais profunda do que a gente acha. E essa palavra foi um grande desafio para mim. Porque, na verdade, o ser humano ele está longe da humildade, está muito perto do orgulho. Nós falamos que somos humildes, mas na grande realidade do fritar dos ovos, do nosso dia a dia, do nosso relacionamento com as pessoas, nos mostra que essa humildade ela é falsa. E nada melhor do que a própria palavra do Senhor para nos confrontar e, se a gente der lugar, também nos libertar. Porque o Senhor Jesus é o único perfeito. Nós não somos perfeitos, pelo contrário, somos pecadores, cheios de erros. Mas a verdade é que nós precisamos sermos pegos tentando melhorar. Tentando melhorar. E se você analisar toda a passagem de Jesus, o comportamento de Lúcifer, do próprio Satanás na terra, você vê que um ministra o orgulho, porque o orgulho ele nos afasta de Deus. E o Senhor Jesus, ele intensamente mostra através das suas atitudes, da sua fala, a verdadeira humildade. Quando ele esteve ali com aquele jovem, e o jovem o chamou de bom, e ele sutilmente disse: bom é Deus. O Senhor Jesus mostrando de que ele não estava na terra para receber elogios, para permitir que nada viesse massagear o seu ego, mas ele estava aqui para cumprir um chamado. E muitas das vezes nós custamos a entender isso. Por quê? Porque falamos que somos de Cristo, mas às vezes parecemos mais com as atitudes de Satanás, aonde gostamos de muito elogios, gostamos de sermos exaltados, muitas das vezes até de sermos adorados, ao
Invés é a presença de Jesus, nos ensinando a verdadeira humildade. E todos aqueles que se renderam a Jesus, eles conseguiram ter atitudes semelhantes a dele. Você vê, por exemplo, Maria. Ela deixou o seu nome ir para o lixo em prol da vontade de Deus. Ela não preocupou com o seu eu, mas preocupou com aquilo que era a vontade de Deus. E quantos de nós estamos importando mais com o nosso eu, com o que as pessoas vão pensar de nós, com o que as pessoas estão falando de nós, por causa do reino? E às vezes somos intimidados a não proclamar a palavra da salvação, do reino de Deus, preocupados com o que vão pensar de nós, com o que vão falar da gente. Eu falo para vocês com todas as letras: para sermos salvos, nós precisamos da humildade e não precisamos do orgulho. E muitas vezes nós valorizamos mais o orgulho do que sermos humildes e entendermos que precisamos abrir o nosso coração para que reine em nós a presença do Espírito Santo. Mas o foco do ser humano, na maioria das vezes, não está em ter o Espírito Santo, em colocar o Senhor Jesus em primeira mão em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, mas estamos sim em primeira mão colocando os nossos prazeres, as nossas vontades, querendo ser reconhecido pelas pessoas, querendo fazer coisas para recebermos elogios. O ser humano, ele é tão pequeno, nós somos tão pequenos, de que basta às vezes colocarmos uma roupa melhor, que muitas das vezes nós até mudamos o nosso jeito de andar, nosso jeito de falar. A gente se preocupa com a elegância, a gente se preocupa com o nosso comportamento. A gente fica se olhando no espelho, se estamos bonitos, se estamos charmosos, se estamos emperequetados. É assim ou não é? Eu nunca ouvi um espelho ser tão usado numa geração como a nossa. Vai lá na academia pra você ver. É uma coisa de doido, hein? E as pontinhas do pé como sou. Se eu conseguir usar a minha fé real, certa, eu vou conseguir não usar o orgulho que está tentando me distanciar do Espírito Santo. Se eu conseguir abrir o meu coração de verdade para Deus, eu vou conseguir usar a fé real, a fé que vai mover águas, que vai mover montanhas, que vai quebrar todos os grilhões, desfazer os encantamentos e arrancar o orgulho de nosso coração. Como descobrir esse orgulho, irmão? Às vezes ele está alojado aí já faz tempo e a gente nem percebe que ele está atuando, a gente nem percebe que ele está tomando conta da nossa vida. Homens e mulheres se desmancham atrás do elogio, irmão. Os adultérios, as prostituições começam com elogios, fazendo a gente sentir orgulhosos, valorizados. Mas a verdade que nós precisamos sentir é a presença do Espírito Santo, que gera em nós a confiança, a certeza da vitória. Aleluia. A inversão de valores, ela está de uma maneira absurda, e parece que a igreja não tem visto isso, não tem entendido isso. Você vê, quando Jesus subiu para o deserto, e ali ele passou 40 dias e 40 noites consagrando a sua vida, e veio então Satanás e começou a dialogar com ele, dizendo: você está com tanta fome aí,
faz essas pedras transformarem em pão, em pães. E o Senhor Jesus, então, mostrando de que ele estava condicionado a olhar para Deus e não para coisas. Ele queria o quê? A presença forte para obedecer aquilo que era o propósito de Deus sobre a vida dele, mesmo ele sendo Deus. Mostrando para mim e para você que tem que ter renúncia. Aleluia. Senão a tentação vem e você vai o quê? Ir para os deleites da sua carne. Eu estou com muita fome agora, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que comer. Se o Espírito de Deus mandar você orar antes da comida, você até briga. E Jesus ali simplesmente, com a simplicidade maravilhosa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Dá para entender isso, irmão? Primeiro é Deus. Mas nós não queremos abrir mão das nossas vontades, dos nossos propósitos, dos nossos ideais. É tudo eu, é tudo a minha vontade, é tudo eu gosto, eu não quero assim, tem que ser do meu jeito. Isso só mostra o tanto que somos orgulhosos e parecemos mais com as trevas do que com a luz. Isso tem que dar um basta. Quantas vezes nós já nos desmanchamos, irmãos, porque alguém suavemente ou sutilmente lança um elogio, irmão? Estou dizendo isso para mulheres, para homens. O diabo está tentando iludir as pessoas, mas as pessoas estão vivendo de uma maneira tão carnal que não tem percebido essa sutileza das trevas e tem se enfronhado cada dia mais nos seus propósitos carnais. Nunca se viu falar de uma geração tão vaidosa como a nossa. Tudo é vaidade. Tudo a gente pensa que a gente vai ser reconhecido pelo que a gente tem materialmente, não pelo que a gente tem espiritualmente. Isso tem que ser algo que venha nascer de dentro de nós, porque se eu deixar o mundo me doutrinar, eu vou querer o quê? Ter mais e mais e mais, até porque Satanás disse para Jesus: vamos subir lá no monte, e mostrou tudo para ele. Se você me adorar, te darei tudo. E quantos têm caído nessa lábia do diabo? Em fazer só as pessoas a pensarem, a querer isso tudo, o poder, não é? E pensam que não estão adorando ao diabo. Se você não está adorando a Deus, está adorando ao diabo. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, não foi para adorarmos ao diabo, foi para adorarmos a Deus. Aleluia. Mas como fazer uma geração que só busca coisas, fazer dessa geração adorar a Deus? Uma geração egoísta, uma geração soberba, uma geração vaidosa, onde só se pensam em curvinhas de corpo, em maquiagens, em cílios, em unhas que parece mais, nem sei o que, as unhas grandonas, parece mais pontuda ainda, sei lá. Eu não sei como que o diabo era ou é, né? Não sei nem se tem rabo, né? Mas é uma coisa esquisita, não é? Eu já vi muito filme de vampiro, já viu? Quando eu era jovem eu via, né? Garra lá no pescoço da pessoa, furava para beber o sangue. E hoje é tudo normal. Hoje é tudo comum, é bonito. E as pessoas ficam todas iludidas, com tantas badulaque, com tantos enfeites. Parece mais uma penteadeira da minha época. Meu irmão, o orgulhoso
ele não é tratável, ele tem um coração duro. O orgulhoso, ele não aceita correção, né? Aqui eu estou falando para filhos, para pais, né? para toda espécie de pessoas. Não é hoje que você mais vê filho brigando com pai, é pai brigando com filho, porque não tem o sentido de obediência, né? É o orgulho que está ali por trás, e a pessoa pensa que isso é normal, mas não é normal. O normal é nós termos a sensibilidade do que é obedecer à vontade de Deus. Aonde tem a presença do Espírito, não tem rebeldia. Aleluia, glória a Deus. O que mais nós encontramos hoje? São lares despedaçados porque estão trocando os pés pelas mãos. O orgulho está invadindo os corações e as pessoas se pensam que estão certas, mas não tem nada de certo nisso. Você pode ter certeza absoluta, dentro é como um iceberg, uma geladeira ambulante, sem manifestação do Espírito Santo. Só se volta para as coisas carnais, mas não se voltam nunca para as coisas espirituais. É uma guerra tremenda fazer essa geração orar. O orgulhoso, meu irmão, ele é o seu próprio Deus. Essa é a verdade. É como um filho que não gosta de obedecer ao pai. Por quê? Porque ele se sente o próprio Deus. Ele não precisa de ninguém corrigir ele. Eles já se acham certinho de tudo. Mas quando se volta para as coisas do Senhor, do Espírito Santo, nós aprendemos que a simplicidade é onde opera o Espírito Santo. Se não há simplicidade, se não há humildade, não se tem Deus. A pessoa, quando ela é orgulhosa, elas se preocupam com o que as pessoas pensam dela. Ela só fala de si mesmo. Em toda conversa, tudo é trazido para o seu eu. Em todas as situações, ela só promove a si próprio. Fala mais de si do que de Deus. É fácil descobrir quando a pessoa está querendo Deus e tem a vontade de representar Deus nessa terra, ou se está falando que é de Deus da boca para fora. Quando se tem Deus de verdade, ela vai falar das grandezas de Deus. Pode ser o lugar mais carnal possível. Se tiver um de Deus ali, ele vai querer falar das coisas de Deus. Sim ou não? Sim. Mas aí você entra em rodas e mais rodas, só se falam de quê? Vaidade, prostituição, adultério, cobiça, dinheiro. Sim ou não? O orgulhoso, ele é um tremendo de um interesseiro. Sabia disso? Olha bem que você vê. Se eu converso aqui com um deputado, sorriso, dou a mão, puxa a cadeira para sentar, é um puxa-saco de mão cheia. Chega um pobrezinho, estende a mão, você tira, você não quer não, a mão está suja, minha mão está limpa. Ele se julga melhor do que os outros. O orgulhoso, ele vive assim. O orgulhoso dentro da igreja, meu irmão, isso aqui é como uma engrenagem. É o quê? Um precisa do outro, sim ou não? Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas o orgulhoso, ele acha que ele nunca pode limpar a igreja. O orgulhoso, ele acha que ele nunca pode limpar o banheiro. O orgulhoso, ele acha que só as pessoas, entre aspas, mais simples é que podem fazer essas coisas. O orgulhoso, ele não fecha uma igreja depois de um culto de jeito nenhum.
Você pode estar olhando aí, né? Pastor, não deve fechar a igreja. Uma das coisas que nós mais fizemos. Já pintei igreja de pastores aí, ó, não é uma nem duas não. Nunca fui pintor e ficou bonito, hein? Tá? O obreiro da casa de Deus, para ser provado, ele tem que trabalhar em todas as áreas para valorizar as pessoas. Tem marido que não lava um copo em casa. Tem marido que acha que só a mulher tem que lavar, que só a mulher tem que lavar o prato, só a mulher tem que fazer as coisas, tem que passar um pano no chão. Isso é orgulho, irmão. Porque o humilde, aquele cheio do Espírito Santo, ele aprende a dividir as coisas. Ixi. Pergunta para Deus: Senhor, eu tenho mais inclinação para humildade ou para orgulho? Eu estou fazendo isso, eu tenho que fazer também. Não, você está pensando que é só você que é bonitinho aqui? Eu também sou menino dos olhos de Deus, meu filho. Você tem mais inclinação para o orgulho ou para a humildade? Aí eu vou te responder: é o que você é. Se você tem inclinação para a humildade, é porque você é filho de Deus. Você é o quê? Vai ser salvo. Mas se você tem mais do diabo do que tem de Deus, irmão, que pretensão é essa de querer morar no céu? O céu vai ser muito monótono. Então esse tratamento, ele é importante antes da gente morrer. Depois que morrer não adianta mais. Escutar a palavra que nos confronta, que vai mudar, que nos traz crescimento, meu irmão. O humilde gosta disso. O orgulhoso acha isso muito horrível. Acha ruim ouvir verdade, né? O orgulhoso, ele não quer avaliar a sua vida, porque não vai ser bom negócio. Ele vai ter que parar de ser daquele jeito. Ele vai ter que mudar o seu comportamento para morar no céu. Então é melhor você ficar roxo de raiva do que roxear para sempre, né? Agora, é isso aí. Provérbios 15:33. O humilde faz você enxergar menos do que você é, mas o orgulhoso enxerga mais do que ele é e se sente melhor do que os outros. É isso aí. E funciona desse jeito. O Provérbios 18:12 diz assim: antes de ser abatido vem a vergonha, a arrogância, o orgulho. Antes de ser honrado vem a humildade. Você quer ser honrado por Deus? Seja humilde primeiro. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Uma das maiores humilhações nós tivemos, né? Através, já até falei aqui hoje, de Maria. Naquela época, né, ela não podia engravidar. Na situação que ela engravidou, né? Sem marido. E ela engravidou através do Espírito Santo. E ela aceitou isso tudo. Ela não preocupou com o nome dela. Nós estamos preocupados demais com o que as pessoas pensam da gente. Nós estamos preocupados demais, irmão, em todas as pessoas. Quem morreu por nós foi Jesus. Eu tenho que abrir meu coração para Jesus. Se eu não tiver esse objetivo hoje, não vai dar certo. Eu não vou morar no céu, né? Se eu não estiver pensando mesmo em ter o Espírito Santo, não é? Eu não vou morar no céu sem o Espírito Santo, é impossível. Mas o orgulhoso, ele não acha que precisa do Espírito Santo. Ele não acha que tem que ser de oração demais. Ele não acha que tem que jejuar. Ele não acha que tem que mudar seus comportamentos, as suas vestes. Pelo contrário, cada dia mais o orgulhoso, ele quer se mostrar mais. Ele quer mostrar em decoro. Vai em casamento hoje até de crente, irmão. É uma vergonha. É uma vergonha, as barriguinhas tudo de fora, os peitos mostrando, só não mostra a pontinha. Mas mostra tudo, você está doido, senhor? Estou falando verdade ou mentira? É um trem de doido. E está lá o povo todo que fala que vai morar no céu. Mas querendo o quê? Receber o elogio do Beltrano, o elogio da Ciclana, e aquele bololô tremendo, um olho para a mulher do outro, olho para o outro do outro.
se julgam cristãos. Se eu gostar de um lugar desse, eu estou no vinagre. Não tem que gostar, não. Não tem que gostar mesmo, não. Eu não tenho que gostar de querer ficar em casamento mesmo, não. Não gosto mesmo, não. Você gosta de ficar em festa demais, é um prejuízo tremendo para o reino de Deus, porque o trem dá uma lambança tremenda. É isso aí. O apóstolo Paulo, ele antevia tudo, ele era cheio do Espírito Santo. E aí, ele disse lá em Filipenses 2:3, né, que o ser humano, cada um ali estava querendo derrubar o outro. Raciocina comigo. Nós estamos vivendo com uma pessoa com problema. Estamos longe dela. Ao invés da gente sair daqui e ir lá ajudar, as pessoas que estão aqui estão tudo falando mal daquela pessoa que está precisando de ajuda. Mas eu prefiro fazer parte do bololô que está massacrando aquela pessoa que está precisando de ajuda, do que eu me dispor a sair daqui e ir lá ajudar. Sim ou não? Sim. É. Matadores de aluguel. Nós estamos aqui para o quê? O Senhor Jesus, ele é fantástico. Ele diz assim, olha, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sabe o que significa isso? É para nós ficarmos só lutando por almas. Quem parece com Jesus vai lutar por almas, e quem não parece vai matar almas, vai matar vidas através da sua língua, através dos seus decotes, das suas roupas indecentes. É isso. Ser cristão é o quê? É povoar a casa de Deus, é trazer o povo para a casa de Deus, e não ser vergonha do Evangelho. Aí pega Tiago 4:7, aqui está o 8. O 7 diz: sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos fazer esse exercício? Então, primeiro é sujeitar a Deus. Nós estamos humildes, temendo ao Senhor. Eu vou cumprir exatamente do jeito que a palavra é e manda. Então eu vou o quê? Me sujeitar a Deus. Deus vai ser maior que eu. Eu não vou colocar no mesmo nível de jeito nenhum. Eu vou ser humilde e colocar Deus como Senhor, porque assim Ele é. Resistir ao diabo. Se eu não sujeitar a Deus, irmão, eu não consigo resistir ao diabo. Eu caio nas teias dele, eu caio nas ideias dele, nos planos dele. E aí o diabo vai fugir? Não vai. As coisas, elas são espirituais. A Bíblia fala que um cheio do Espírito de Deus, onde ele colocar a planta dos pés, o que tem que acontecer? Será abençoado e sumará por herança. Isso significa que o diabo vai estar onde eu estou com a minha planta dos pés? Não vai estar, não. Não tem jeito. E o que você tem mais visto? Se eu eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não sou imagem e semelhança de Satanás. Eu estou aqui para o quê? Para buscar as coisas de Deus espirituais, ser cheio da presença de Deus e não do diabo. E o que mais nós usamos em nossa casa? Coisas de Deus ou do diabo? Começando por músicas, por orações, por programas. Se adora mais a Deus ou o diabo? Aí eu te digo, aquela casa é o que ela busca. Aonde eu tocar, abençoado será. Se a minha mão estiver cheia de trevas, aonde eu tocar, amaldiçoado será. Trevas terão. Sim ou não? Por isso, se eu não me limpar, aliás, a palavra de Deus me diz de que os limpos se limparão mais, os sujos
se sujarão mais. Se eu tenho algo de Deus na minha vida, eu vou me limpar mais todos os dias. Eu não vou ser vergonha do Evangelho. Eu vou me santificar todos os dias. Eu vou me preocupar naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou falando, como eu estou falando, como eu estou comportando. Porque o que sai é o que está cheio aqui no meu coração. Aleluia. Palavra simples e verdadeira, que muda a história da igreja, que transforma os nossos corações. Mas nós hoje, infelizmente, entramos em grupos, relacionamos com pessoas que tudo é eu. Eu sou, eu posso, eu já sou santo demais, já faço tudo certinho. Olha só, falando disso, eu sou santo demais. Falando de Jó, qual era o pecado de Jó? Ninguém via, nem ele. Foi tudo um processo para ele descobrir aquilo que estava enrustido no coração dele. Ele se julgava santo demais. Até que lá no finalzinho do 42 nos fala de que ele se rendeu a Deus. Ele se rendeu a Deus. Jó 42, versículo 1, 2 e 3 está falando assim: quem sou eu? Ele se colocou no lugar dele. Ele pensava que ele era santo demais, que ele não tinha erro. Quem sou eu? Ele teve que descobrir que ele precisava de Deus. O orgulho de ser santo, olha bem para você ver, o orgulho de ser santo estava operando na vida de Jó. Que coisa tremenda. A gente encontra muitos aí ainda falando: não, eu me santifico, não, eu sou de oração, não, eu vou para o monte, não, o que é isso? Eu não peco, eu não adultero, eu não prostituo, né? Eu busco a santidade. Ah, é? Está orgulhando por isso? Isso é obrigação. Olha bem para você ver como que o orgulho trabalha lá no profundo. Eu oro para que nessa manhã nós venhamos estar deixando Deus trabalhar os nossos corações para a verdadeira humildade operar e trabalhar em nossos corações, meu irmão. Ninguém aqui é certinho demais que não precisa de conserto. E Jó precisou entender isso. Né? Tinha algo trabalhando que era o pior pecado. Lúcifer, ele caiu pelo orgulho de pensar que era igual a Deus. Vai. Eu tenho mais de Deus, eu tenho mais do diabo dentro da minha vida. É uma coisa que precisa acontecer. Esse confronto precisa ser trabalhado em nós. Ainda dá tempo. O que é mais importante para mim, quando o diabo chegou assim: olha, eu te dou todos os reinos. E Jesus olhou para ele e falou assim: só a Deus eu vou adorar. Não precisa pensar que coisas vão me iludir. Né? Tem outra parte, né, do pão, nem só de pão que viverá. Não tentarás o teu Deus. Ele disse assim, aqui: se tu és filho de Deus, salta aí que os anjos, que Deus dará ordem aos seus anjos para te segurar na queda. E aí ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não dá, meu irmão, para poder tentar. Não dá para poder ficar vivendo mais nessa vida cheia de promiscuidade, de lascívia. Não dá para poder permitir os meus olhinhos ficar brilhando com aquilo que é proibido. Não dá.
Não dá para nós ficarmos enchendo nossa vida com palavras que massageiam o nosso ego. Não dá para poder ficar escutando lorota. Eis que você vai ter um apartamento, eis que estou te dando um carro. Meu irmão, vai jejuar, vai orar, que isso Deus vai acrescentar se for necessário. Amém. O ser humano está preocupado demais com coisas, e o Senhor Jesus disse: só a Deus eu adoro, eu adorarei, só a Deus. Meus pensamentos estão focados em Deus, procurar Deus, ter Deus, conhecer de Deus, ter Deus na minha vida, ter Deus como Senhor da minha vida, da minha mente, do meu coração. Isso é fácil? Não é não, até hoje estou nessa luta, mas eu preciso ser feito tentando me consertar, tentando melhorar, tentando orar mais, tentando santificar mais. Ninguém aqui é melhor do que o outro, irmão. Fecha os olhos. Tá bom. Se esvazie para Deus entrar em tua casa. Se esvazie para Deus começar a trabalhar a sua vida, para te fortalecer, para não voltar mais para trás. Se esvazie para se voltar exclusivamente para o Espírito Santo. O Senhor disse